E aí, né, olhando para esse confronto que vai colocar frente a frente Flamengo e Corinthians hoje no Maracanã, a gente vai relembrar os dois grandes times, né, desses últimos anos de Flamengo e de Corinthians. O Flamengo de 2019, campeão da Libertadores, o Flamengo de 2012, campeão da Libertadores e do mundo. Mas o time que a gente vai pegar aqui agora é o do campeão da Libertadores, tá? Campeão da Libertadores e não o time campeão do mundo. Vou começar com o Ricardinho, primeiro confronto, colocando frente a frente o goleiro Cássio, do Corinthians, e Diego Alves, do Flamengo. Níveis, mas muito diferentes. Prateleiras diferentes. Não dá nem para largada. O maior jogador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Um voto para Cássio. A gente vai ter alguns confrontos bem interessantes aqui, André. Esse, né, são dois goleiros que tiveram, como dizem lá na hierarquia no futebol mundial, né? Mas assim, dizem os espanhóis, mas como é que você vota aqui? Eu vou de Cássio também. Ele só se torna titular nas oitavas, se não me engano. A primeira fase toda é com o Júlio César. Que o Corinthians entrega a paçoca no Paulista e depois sai. O Corinthians vai ao México, à Venezuela e faz um jogo em casa contra o Paraguai, lá no Paraguai, contra o time visitante, como visitante, porque o time... É na fronteira, né? O time paraguaio coloca o jogo em Ciudad del Este e lota de corintiano. Então o Cássio não foi titular durante toda a Libertadores, mas a gente sabe que a maior defesa da história do Corinthians foi na Libertadores e foi o Cássio em 2012. Cássio. Formiga, 3-0 ou 2-1? Rapaz, assim, o que acontece? Eu tendo a votar no Cássio também, no ímpeto, eu acho que a gente vai de Cássio. Se a gente parar para ver que o Cássio só joga o mata-mata e que o Diego Alves jogou toda a competição, que ele foi muito importante também, acho que o Diego Alves... E aí, assim, o Cássio, depois disso, acho que no geral o Cássio mais goleiro, pela história dele, tá? Naquele momento, em 2012 e 2019, eu acho que o Diego Alves chega no Flamengo mais goleiro e tal. Eu acho que não seria um absurdo votar no Diego Alves. Mas eu vou no Cássio também, acho que sem o Cássio, o Corinthians não teria sido campeão da Libertadores. Sem o Diego Alves, talvez o Flamengo tivesse sido. Beleza. Então, Cássio, 1-0 para o Corinthians de 2012. Olhando agora para a lateral direita com Rafinha e Alessandro. Vou começar com o André Henning. Rapaz, o Alessandro faz uma grande Libertadores. Mas eu tendo a votar no Rafinha nessa. Porque, inclusive, um grande momento que o Flamengo correu o risco foi quando o inventor da bola escalou mal o Rafinha lá, né? Aliás, ontem o inventor da bola empatou com um time, acho que da 8ª divisão na Turquia, não sei, eu vi em algum lugar. Não, empatou com o time que jogou pela primeira vez um jogo de primeira divisão também. Então, isso aí. Eu vou deixar vocês resolverem aí, eu vou nessa aí de Rafinha. É o primeiro voto, né? Um voto para Rafinha aqui. O Ricardinho, ele mexeu o braço ali, não sei se ele queria... Mas eu vou lá no Formiga, vou ver o que vai cair dessa árvore lá. Aí é a chamada leitura errada, né? Mas é porque o Ricardinho também não ia dar, eu acho. Não, tá ligado. Aqui é Rafinha, eu acho que o Rafinha tem um impacto muito grande no time, era um problema no time do Flamengo. Ele é mais jogador que o Alessandro no geral. O Alessandro foi muito bem nessa Libertadores, no ciclo, no Mundial, assim, um cara enorme. Dentro do sistema também era importante, só que eu acho que era mais difícil fazer o que o Rafinha fez do que o Alessandro fez, inclusive no jogo que o André tá lembrando, que o Rafinha foi mal escalado lá contra o Emelec, né? Na volta, ele já na posição dele vai muito bem e é muito importante para uma classificação que poderia ter matado ali a história do Flamengo na Libertadores e a história provavelmente do Jorge Jesus no Flamengo, né? Porque se cai ali, não tinha nada do que veio depois, provavelmente. Então eu vou votar no Rafinha. Ricardo? O André Henning falou sobre o lance do Cássio, e aí tem que lembrar que quem faz a lambança no lance do Cássio é o Alessandro. Verdade. Ali, meu filho, se sai o gol, o Alessandro tinha sido mandado embora do Corinthians. Né? Ele chuta pro gol e bate no jogador do Corinthians, cara, do Vasco, no caso. No dia seguinte, o Alessandro estava na rua. O Alessandro nem trabalhando no Corinthians estaria hoje. Pode esquecer, irmão, não teria levantado a taça de Mundial. Aquilo custar a carreira dele no Corinthians. E o Rafinha, o Formiga
foi cirúrgico, né? O Flamengo tinha um problema lateral, não tem mais. O Flamengo passa pelo Emelec, mas eu nunca vou esquecer o pênalti marcado pro Flamengo no Maracanã. Rafinha, 3 votos. Formiga, vamos abrir aqui a zaga com Chicão representando o Corinthians e Rodrigo Caio representando o Flamengo, hein? Cara, aí ela é uma disputa muito difícil, cara, porque o Rodrigo Caio, ele dá uma arrumada no sistema defensivo, o Chicão, ele é muito importante, eu acho que ele é mais constante, eu lembro da gente já ter tido esse mano a mano, e agora eu não tô recordando em quem eu votei, se foi no Rodrigo Caio, se foi no Chicão. O Chicão foi muito importante nesse Corinthians. Rapaz, difícil, viu? Porque o Rodrigo Caio foi muito bem também, mas eu acho que o grande salto do Flamengo é também quando chegou o Mari, né? Eu acho que ele dá essa... Sozinho, eu não sei se o Rodrigo Caio estava dando esse impacto. Eu vou votar no Chicão. Um voto para Chicão. Eu vou fazer o seguinte... Vai no André. Não, então, eu acho que esse sinalzinho é para eu não ir no André, não. Eu acho que esse sinal é para eu não ir no André, não, entendeu? Eu vou ser obrigado a ir lá no Ricardo. É isso que eu vou fazer. O Ricardinho também não ajuda, né? Pô. Ele precisa ajudar de vez em quando. Isso. E aí, Ricardinho? O Chicão foi um jogador muito importante, né? Para aquele Corinthians, campeão do mundo. Pode ajudar, hein? Xerifão da zaga. Né? Ele não gostava muito de ver o Neymar pela frente. Ele não gostava muito, não. Ele tinha meio que trauma, assim, de ver o Neymar. E o Rodrigo Caio, ele sai do São Paulo com a pecha. É pecha que fala, André Henrique, tá certo? Não sei o que você quer falar. De jogador de condomínio. Ah, sim. Inclusive, ele sai de São Paulo depois de uma entrevista no ar com o André Henning. Né? Para você é o responsável pela saída dele. O final do Rodrigo do São Paulo. O senhor é responsável pela saída dele. Aí, ele chega no Flamengo e ele encorpa muito, né? Ele faz uma chegada no Flamengo espetacular. Rodrigo Caio. Olha aí, 1-1. É o seguinte, né? Eu sei que tem muita gente aqui no chat. Primeiro que tem o time do Flamengo 2019 ainda está muito mais vivo na nossa memória do ponto de vista de atuações do que o Corinthians 2012. O Corinthians 2012 já está na história. Tem vários ali que estão aposentados. Né? No caso do Flamengo aqui, tem vários jogadores que estão na ativa hoje ainda e construíram muitas coisas depois também, como vários do Corinthians. Enfim, André Henning, como vota? 1-1, hein? Se você perguntar quem jogou mais bola, talvez o Rodrigo Caio tenha jogado mais, assim, saber jogar bola, né? De uma maneira geral. Talvez no par ou ímpar, na sua pelada, você escolha por tudo que fez o Rodrigo Caio. Agora, na Libertadores, especificamente de 2012, eu vou ter que votar no Chicão, cara. O Chicão foi o xerife ali de um título de um Corinthians muito sólido. Eu vou de Chicão. Invicto, né? Pois é. Ricardo Martins, vamos para a próxima. Com Castan e Mari, olhando para a quarta zaga, zagueiro pela esquerda. Disparado o melhor momento do Castan no futebol foi nesse Corinthians. Ele até vai para Roma depois, aí tem uma lesão grave lá. Aliás, Castan se aposentou outro dia, né? Saiu do Vasco, foi para a Ponte, muito mal na Ponte. Percebeu que não ia dar conta, acabou se aposentando. O Mari, né? Chega como um jogador que ninguém conhecia, jogador que vem da segunda divisão do futebol espanhol, chega aqui como se estivesse jogando no Flamengo há muito tempo. Pela temporada que fez, lembrando as 2 Libertadores, apesar do Corinthians ter sido invicta, Mari. Tá aí, um voto para Mari. Bruno Formiga. Aí acho que deu. O Mari, como eu disse, elevou o nível do sistema defensivo do Flamengo. Acho que ele cria um entrosamento muito rápido com o Rodrigo Caio. Basicamente, não comete erros, né, na passagem dele pelo Flamengo. E beleza, foi como uma surpresa. Acho que esse impacto da surpresa aumenta ainda mais o que foi o Mari naquele Flamengo de 19, pelo menos na Libertadores, que é o corte aqui, né? E aí, para mim, Pablo Mari. Ô, Ricardinho, só corrigindo aqui, o Castan parou no Guarani, né? Não na Ponte. Não. Eu vi o jogo ele entregando a paçoca na Ponte. Eu não tô maluco ainda? Não, tem razão, foi no Guarani. Então tá... Foi no Guarani que ele entregou a paçoca. Tem razão, ele foi contratado para ser o grande homem da Série B, mas foi no Guarani mesmo.
joga no comecinho do campeonato. Jogo em casa, rapaz, contra não sei quem. Tem razão, eu que troquei as bolas. O irmão dele, que joga no Curitiba hoje, que jogou na Ponte. Galera, deixa o like aí. Aqui 2x0 pro... campo ontem. Isso, 2x0 pro ruim, Maria. André, é ruim, hein? 2x0 pro Maria aqui, André, só pra saber a votação. 3. Hoje tem reunião, hoje a gente não pode ficar... 3x0, é mesmo, tem esse negócio aí 2 horas, né? Tem que dar tempo de almoçar, senão... 3x0. Vamos pra lateral esquerda. Fábio Santos e Felipe... Cara, aqui é grande, hein? Grande a votação aqui. Fábio Santos e Felipe Luiz, Bruno Formiga. Cara, essa é muito boa, essa disputa. É que eu acho que assim, o Fábio Santos, ele é um caso, talvez ele jogue mais agora do que nessa época. Eu acho que hoje talvez ele seja mais consolidado. Eu acho que hoje ele é um jogador melhor. O Felipe Luiz já chegou muito experiente, era uma questão também o lado esquerdo do Flamengo. Não tinha solução, nem o lado esquerdo nem o lado direito. Acho que o lado direito era até mais carente. Mas o Felipe Luiz faz uma final ruim, né? Acho que ele faz uma final abaixo, mas no geral é um impacto enorme e como jogador acho que não dá nem para comparar, então Felipe Luiz. O Fábio Santos, pelo que eu me lembro, faz uma grande Libertadores, né? Faz uma grande Libertadores. Mas eu vou de Felipe Luiz. Eu acho que pro Flamengo o Felipe Luiz foi talvez mais importante. O Felipe Luiz era um dos grandes nomes daquele time. Eu vou de Felipe Luiz. Ricardo Martins. Para não ficar 3x0, porque eu acho que os dois foram muito, muito, muito importantes, cada um naquele momento, né? Eu, se tivesse empatado, por exemplo, eu votaria no Felipe Luiz. Não façam isso, tá, gente? Principalmente nas eleições aí. Vote de forma consciente. Não faço o que eu vou fazer aqui, não, que não é a melhor saída. Mas para não ficar uma disparidade muito grande, Fábio Santos. Até porque o Felipe Luiz, em vários momentos, arrumou o time em campo quando... Perfeito. Precisava arrumar em campo, né? Porque aí ele arrumava. Galera, deixa o like aí, tá? Quem ainda não deixou curta o nosso vídeo. Vamos para a votação no meio de campo. Ralf e o William Arão. Eu começo com o Dom Ricardo. Cara, o William Arão muito bom, né? O William Arão, inclusive, foi campeão do mundo no Corinthians, né? Foi o William Arão? Fazia parte do elenco, né? Tava no elenco, né? Mas o que o Ralf jogou de bola na característica dele, Ralf, e o que ele foi importante para aquele Corinthians foi um absurdo. Ralf. Bruno Formiga. Eu quase balanço a cabeça aí, igual o André, porque eu acho que pro modelo, pro sistema do Corinthians, eu acho que o Ralf era mais importante do que o Arão, que tem a virada de percepção também no mata-mata. Eu acho que ele vai bem, eu acho que ele é muito importante para aquele Flamengo. Pode ter sido injustiçado, subvalorizado, eu concordo com tudo isso. Acho que fez grandes jogos. É que eu acho que pro modelo, o que era aquele Corinthians, o que era aquele Flamengo, eu acho que o Ralf chegou a ser fundamental. Então, Ralf. Henning. O Arão, ele é muito pouco valorizado em vários momentos. Acho que até hoje já aprenderam a dar valor ao que ele entregou e ao que ele, né? Mas, aí, desculpa. Pegou o Ralf num momento... Cara, o Ralf, nesse momento aí, era um animal. Ralf. Então tá aí, 3x0 para o Ralf contra o William Arão. Votação empatada, 3x3. O Bruno Formiga vai abrir esse próximo voto aqui. Bom voto, bom duelo, hein? Gerson no Flamengo e Paulinho no Corinthians, hein? Bruno Formiga. Acho que talvez seja a grande disputa aqui, grande disputa. O Paulinho aí estava voando, também era muito importante no ataque à área. Ele tem um gol que sem ele, o Corinthians simplesmente não seria campeão da Libertadores, muito provavelmente, que é o gol contra o Santos, que tem aquela manchete histórica, né, do puta que Paulinho lá do lance do dia seguinte, que é uma manchete maravilhosa, né, assim, espetacular com a foto dele ali na... É contra o Vasco ou contra o Santos? Contra o Vasco. Vasco. O Santos foi 1x0 na Vila, gol de Sheik, 1x1 no jogo da volta no Pacaembu. Contra o Vasco, no jogo da defesa do Cássio. Ele faz um golaço e fica suspenso. Eu não sei se ele é expulso. O Sheik, né? E aí ele não joga a partida da volta. É isso, eu acho o Paulinho ali também fundamental. Eu acho, no geral, tá? Pode ser mais bonito ver o Gerson jogar, mas na função de segundo, eu acho o Paulinho mais jogador, no geral.
E aí eu entendo eu também acho mais bonito ver o Gerson jogar, tá? Mas aqui não é o campeonato da São Paulo Fashion Week, é o campeonato da utilidade pro time. Então eu vou de Paulinho. Paulinho, um voto. Eu vou lá no Ricardo. Vamos ver o que sai lá do Ricardinho. Só que dessa vez não vai ter conversa, não. O Gerson muito bom. Gerson muda de posição, né? Chega no Flamengo jogando bola, mas, cara, que esse Paulinho jogou nessa Libertadores, não só pelo gol aí, que diz formiga, mas o entendimento que ele tinha com o Ralf, o meio de campo que o Corinthians tinha, era um absurdo. Paulinho. Henning, para sacramentar aí. É o começo da trajetória de um cara que vai parar no Barcelona depois. O Paulinho, aliás, ele vai chegar no Barcelona muito pela memória do que ele fez nessa época aí. Ele vai pro Tottenham aí primeiro, né? Sim, mas eu tô falando que ele começa uma trajetória que vai terminar com ele no Barcelona, cara. Não, e na verdade o que ele fez aí foi o que levou pra seleção, foi o que transformou ele nesse jogador aí de... O Paulinho fez 3 gols nessa campanha, gente, assim... O Paulinho começa a Copa do Mundo de 14 como titular. Salvo muito engano da minha parte. Ele começa a Copa do Mundo como titular. E no momento que o Thiago Silva abandona o time lá na disputa de pênalti, quem abraça o time pra fazer aquela união e tal, antes da disputa de pênalti, no dia que o Brasil quase cai fora, é o Paulinho, que já tinha virado reserva. Paulinho, apesar do Gerson ter tido uma baita... A estreia do Brasil é contra a Croácia, né, André? 2014, ele é titular, o meio campo é ele e Luiz Gustavo. O Paulinho começa a titular a Copa de 14 e a de 2018, né? Pois é. Então, assim, Paulinho. 4-3 pro Corinthians em 2012. E só pra deixar claro, ele vai parar no Barcelona muito por conta do que ele fez, porque depois ele já não... Ele jogou pouco no Tottenham, ele não... Aí ele vai na China, aí ele volta... Aí acho que... E continua sendo um homem de confiança na seleção, tanto do Tite depois, mas antes, né, do Filipão também, ser titular. O que ele fez, né? Pelo que ele começou a fazer nessa época. É que assim, a característica é muito diferente, né? É o que o Formiga falou, do ponto de vista do encantamento, talvez o Gerson gere um encantamento maior. Agora, olhando para a Libertadores 2012, Flamengo e a Libertadores 2019. Avançando, o Corinthians passa à frente agora, depois dessa votação que levou Paulinho aí para cima do Gerson, 4-3 para o Corinthians de 2012. Continuando no meio de campo, só que a partir de agora, do meio para frente. Alex e Arrascaeta. André Henning abre a votação. Arrasca. Ricardo Martins. O Alex foi um jogador também muito importante, né? Naquele, como o Corinthians funcionava, como jogava, mas aí deu ruim, né, Alex? Arrasca. Bruno Formiga. Não precisa nem registrar, né? Então tá bom. 3-0 Arrascaeta aqui, sem muito debate, né? Até pela importância que esse cara teve. Agora, cara, nós vamos para uma boa também, hein? Nós vamos para uma boa. Eu vou começar com o Ricardinho Martins. Essa aqui que é excelente, hein? Excelente essa, Ricardinho. Se prepara aí para votar. Danilo. Tá preparado, Ricardinho? Sempre. Danilo representando o Corinthians e Everton Ribeiro representando o Flamengo. Não vou nem me alongar. Danilo. Bruno Formiga, ele não quis se alongar. Tá fácil para ele assim? Cara, tá errado aí, tá? Produção, muda aí, ó. Senão vão achar que eu tô louco. Obrigado, produção. Eu tenho dúvidas, bicho, assim. Eu tenho dúvidas. Eu acho que o Danilo foi... eu acho bem pau a pau, assim... Eu não disse que não é pau a pau. Eu só não vou dar muito argumento, porque o Danilo sempre me encantou e é um injustiçado. Nunca vestiu a camisa da seleção uma vez sequer, cara. Uma vez sequer. É que, assim, o melhor Danilo talvez tenha sido do São Paulo, né? Esse Danilo foi importante, mas acho que várias vezes era substituído, assim, o Everton Ribeiro estava voando, controle de jogo, assim, acho que foi até mais decisivo na Libertadores pro Flamengo do que o Danilo foi na Libertadores, tá? Do que o Danilo foi pro Corinthians. Eu vou de Everton Ribeiro aí, cara, muito difícil, assim, para mim, é muito difícil. Essa é daquelas também, André, que a gente olha e fala assim, é muito equilibrado, difícil votar. Como você define, então, André, para ficar 5-4, para quem? Pô, cara, eu acho que é o grande momento do Everton Ribeiro no... Calma aí, volta isso. Acho que é o grande momento do
do Everton Ribeiro no Flamengo, talvez, acho que é o... Mas e Danilo, putz... Eu vou de Everton Ribeiro. Só para ilustrar em números, a gente está falando aqui de 4 gols e 1 assistência para o Danilo, 3 gols e 3 assistências para o Everton Ribeiro, né? Os dois jogaram muito. Assim, 5 participações... É que eu acho... Decisivos, né? É que o Flamengo é que tem um passe do Danilo descostas. Na final. Descostas! Ó, difícil, com dor no coração, no desempate técnico ali, eu vou de Everton Ribeiro, mas o Danilo também levaria fácil. Tá aí, ó, 5-4 pro Flamengo de 2019, hein? Avançando agora com Jorge Henrique e Bruno Henrique, família Henrique aqui, com o Bruno Formiga votando primeiro. Eu adoro o Jorge Henrique, acho muito importante, fundamental, é outro subvalorizado aí várias vezes, mas aí é poupa tempo, né? Fiz todo um preâmbulo para dizer também que não tem como. Ricardo. O multi-homem do Corinthians era impressionante, cara. O Jorge Henrique estava em tudo quanto era lugar do campo. O Tite foi obrigado até a perdoar ele, negócio de noitada, tal coisa e tal, porque não tinha ninguém que fazia a função que ele fazia. E estava na direita, estava na esquerda, estava no meio campo, estava na frente, estava atrás. Só não foi goleiro. Bruno Henrique. André Henning. Então, cara, deixa eu te falar uma parada. Fala. O Tite, naquele tempo, para perdoar um cara, botar o cara em si, ele teve que contar uma história lá no Japão, ele teve que trazer lá eu nem lembro como é que é o apelido dele, que o Ricardinho fala, mas essa acho que a gente já completou, né? Acho que ele não precisa. Ele teve que fazer discurso. Já falei hoje já. Falou. Ele fez um discurso e tal, mas nessa Libertadores aí de 19, eu posso estar enganado, mas ele foi o melhor jogador da competição, não foi? Quem foi escolhido o melhor jogador da competição em 2019? Eu vou ver. O Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique foi. Na final, deve ter sido o Gabigol. Claro. Por causa dos gols e tal. Mas, nessa aí eu vou de Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi escolhido o melhor jogador da competição. E talvez até do continente, do El País, aquela eleição que fazem. O melhor das Américas. O Rei da América. O Rei da América. Então. Que, aliás, o Santos tem um agora também. Chegou agora recentemente. Vamos embora para a última, então. O Flamengo já ganhou, tá? No 11 contra 11, tá 6-4. Basta de saber se vai ser 7-4 ou se vai ser 7-5. Assim, quem ganhou... não, na verdade, o Gabigol ganhou de 21 e o Bruno Henrique ganhou de 19, né? Vamos lá. Para votação final. E, cara, vou te falar uma coisa, hein? 2 caras que decidiram Libertadores. Exatamente. Aqui é chapequente, tá? Chapequente aqui. Bom confronto. Eu tô numa dúvida em onde que eu vou começar, porque onde eu começo... chamou no peito, então vai, André Henning. Cara, o Gabigol é responsável pelos 5 minutos? Talvez mais importantes aí da história do Flamengo. Aqueles 5 minutos que são mágicos, maravilhosos e, né, que fazem realmente o torcedor do Flamengo voltar àquele momento e lembrar de cada detalhe daquele... Mas o que o Sheik fez lá, especialmente na Bombonera? Bom, lá ele fez... Não foi nem tanto ele, tá? Lá foi o Romarinho e tal. O que ele faz no jogo Romarinho, meu filho! Olha o gol do Romarinho! O que ele faz no jogo da volta é uma atuação de gala. De gala. Ele durante a Libertadores, ele estava até sendo criticado até chegar na semifinal. Aí ele resolve contra o Santos lá, faz um baita gol. Ele não joga a volta. Como eu disse, ele cumpriu suspensão. Mas o que ele faz naqueles 90 minutos na final é tudo o que nós brasileiros deveríamos sempre fazer no campo contra os argentinos, né? Provocação, vai entrar por um lado, vai entrar pelo outro, vai sair pelo outro, ele deu um show, e aí, cara, desculpa, por mais que o Gabigol tenha feito lá
Sheik, eu vou lá no Bruno Formiga. Vambora, irmão. Vamos nessa. Cara, eu acho muito difícil, mas assim, o Gabriel foi artilheiro e campeão dessa Libertadores, né? São 9 gols e 1 assistência, e basicamente fazendo gol ou dando assistência em todos os jogos do mata-mata, fazendo 2 gols na final. Tava vendo aqui, relembrando, né? Ele faz 2 contra o Emelec, dá uma assistência contra o Inter, isso em um jogo, tá? Jogo da volta contra o Emelec, 2 gols. Jogo da ida com o Inter, assistência. Jogo da volta contra o Inter, gol. Aí o jogo com o Grêmio, nada. Jogo da volta, 2 gols contra o Grêmio. Na final, 2 gols. Pô, cara, é difícil. Eu vou no Gabriel e o Ricardinho que se resolva. Ricardo Martins, você... assim, só aquela coisa até o que o André e o Formiga falaram aqui. Começa a querer me coisar, hein? O Gabigol fez os 2 gols no jogo decisivo da Libertadores, e era um jogo único, né? Fez 2 gols. E o Sheik fez 2 gols no jogo que definiu o título do Corinthians. E dá o passe pro Romarinho lá. E dá o passe pro Romarinho lá no jogo da ida. É que a partida da volta dele foi tão mágica que a ida ficou meio que... Mas ele dá o passe pro Romarinho no final do jogo que mantém o Corinthians vivo. Vamos lá, Ricardinho. Defina aí a parada, então. O André, assim, ele foi muito feliz, né? Eu me senti muito representado. Eu estava no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. Eu me senti muito representado pelo Emerson Sheik. Por tudo que ele fez no jogo. Tirou onda com os argentinos, até mordeu o cara lá. Não, cara, ele deu a cara pro cara. Falou assim, pô, eu me senti... Então... Eu me senti muito. Ricardinho, só porque eu acabei não passando aqui, só para jogar mais dados aí no seu suspeito aí para você decidir, o Gabigol, esse resumo dele no mata-mata, são 7 gols e 1 assistência no mata-mata. É muito doido, cara. Assim, e eu me senti representado, sabe? Porque os brasileiros geralmente quando pegam o Boca, tomam ferro, perdem, né? Era difícil. Perde a cabeça. Não consegue terminar o jogo. E o Sheik aquele dia, cara, o que ele fez foi sensacional. Sensacional. Gabriel Barbosa. Tá aí, ó, Gabriel Barbosa, então, levando a votação. Tá bem entregue também. Tá lógico, tá bem entregue. O que o Gabigol fez no mata-mata, né? E o que o cara faz, o Sheik fez durante os 90 minutos, né, André? Você tá coberto de razão. O Gabigol não tocava na bola até então na decisão. A bola não chegava, não tocava. Cara, eu nunca vou esquecer. Eu tava de férias em New York City. Eu peguei essa aqui, ó, assim, coloquei ali. Eu tava de férias, né, irmão? Coloquei ali 42 do segundo tempo. Vi aqui no celular, tempo real. É 1-0 River. Falei pra dona da pensão. Teu time dançou. Não vai ganhar Libertadores nunca. Não, é o Flamengo, né? Falei assim, ó, o Flamengo dançou. Não vai ganhar Libertadores nunca. De novo. Aí eu treino shopping, a hora que eu saio de shopping, 2-1, 2 gols de Gabigol. Foi impressionante, né? E o Flamengo leva aqui 7-4 contra o Corinthians.